Deus colocou em meu coração falar sobre o tema "E quando o ano não começa bem?". E nós falamos sobre isso de manhã e apresentamos 3 estratégias bíblicas que estão no Salmos 34 para a gente aplicar quando o ano não começa bem. E o que eu quero dizer quando o ano não começa bem? Existem circunstâncias da nossa vida que fazem a gente criar uma expectativa sobre o que Deus fará. O nosso Deus é um Deus de promessas, sim ou não? E esse Deus de promessas, Ele carrega o nosso coração de expectativas, de sonhos, de projetos. Só que às vezes começa um ano, e talvez passou os 31 primeiros dias do ano, e você chegou à conclusão de que a expectativa que você carregava, nada daquilo aconteceu. Ou pelo contrário, tudo que você carregava de expectativa, aconteceu exatamente o inverso. Exatamente o contrário. E talvez a reflexão que fica é assim: aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Se Deus nos disse que é um ano de ampla frutificação, por que o meu ano começou tão mal assim? Por que eu vivi experiências de decepção? Por que eu vivi um prejuízo financeiro? Por que chegou uma notícia ruim na minha casa? Por que eu estou vivendo um dilema de uma suspeita de um diagnóstico crônico? Por que eu recebi uma notícia de uma demissão, de um corte na empresa? Por quê? E essas perguntas talvez estão povoando a sua mente e o seu coração. E quando o ano não começa bem, a Bíblia nos ensina algo muito precioso no Salmos 34, e nós vemos isso na vida do rei Davi. Só para contextualizar você sobre o Salmo 34, Davi estava fugindo da perseguição de Saul. Saul era um rei que tinha chamado Davi ao seu serviço. Em outras palavras, o Davi, ele trabalhava para Saul. Só que o Davi foi crescendo, foi se destacando, foi sendo aperfeiçoado por Deus, e o que acontece? O Saul começa a invejar o Davi. Inveja tanto que a Bíblia diz que ele deseja a morte do Davi. Ele passa a perseguir o Davi, e o Davi precisa fugir. E nessa fuga de Davi, ele chega numa cidade chamada Gate. Diga comigo, Gate. Gate era uma cidade da Filístia, e essa cidade tinha um rei chamado Abimeleque. E Abimeleque era aliado de Saul. Então o temor de Davi era o seguinte: já que eu estou fugindo de Saul, quem não me garante, ou quem me garante que o Abimeleque não vai me entregar nas mãos dele? E aí o Davi, no Salmos 34, irmãos, a Bíblia diz que ele se passa de louco. Ele simula ser um maluco, para que o rei Abimeleque, olhando para Davi, percebesse que Davi não era uma ameaça, percebesse que Davi fosse um homem simples. Então imagina o rei Abimeleque olhando o Davi e dizendo assim: poxa, por que Saul está com medo desse homem? Esse homem é um maluco, esse homem é um insano, por que tanto medo? Então o Davi precisou simular uma loucura para que ele não fosse entregue por Abimeleque nas mãos de Saul. Tendo dito isso, eu quero mostrar a você que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diga isso comigo: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, Davi era um homem escolhido por Deus. Mas quando ele tinha uma expectativa de as coisas funcionarem bem, as coisas começaram a dar mal, errado. E seja honesto, quando as coisas começam a dar errado, qual é a sua tendência? Murmurar, reclamar, achar um culpado. Por que está dando errado? É assim ou não é? É só comigo? Com você também, né? Você achar um problema, você assumir uma culpa ou um peso excessivo, uma cobrança excessiva. Você começa a olhar para algo que não está dando certo, e você tem uma tendência, nós temos uma tendência de assumir uma cobrança excessiva que não é nossa. Só que olha que interessante,
Quem disse que quando as coisas estão dando errado, não está de acordo com a vontade de Deus? Quem disse que quando as coisas estão dando ruim, é porque eu não estou fazendo as coisas certas? E nós vamos encontrar isso na vida do Davi. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia e olhasse comigo os Salmos 34. Hoje pela manhã, a gente identificou 3 estratégias para fazer quando algo parece que está dando errado. 3 estratégias, foram elas. Primeiro, ter um louvor contínuo nos lábios, ou seja, louvar a Deus continuamente. Segundo, ter mansidão para ouvir e alegria para responder. Terceiro, buscar e ter foco em Jesus para afastarmos a confusão. E nessa noite eu quero compartilhar mais 5 estratégias. A 4ª estratégia é ser salvo das angústias e ser livre das armadilhas. Olha o que diz o Salmos 34, verso 6. Ou este pobre, Davi está se referindo a si mesmo, clamou este pobre. E o Senhor fez o que, gente? O ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Versículo 7. Você pode ler? 1, 2, 3. O Davi diz aqui que ele foi salvo de angústias. Salvo de angústias. Quando a angústia bate na nossa porta, irmão, a nossa decisão não deve ser aprender a lidar com elas. A nossa decisão não deve ser absorver elas. A nossa decisão precisa ser: eu preciso que alguém me salve, me resgate, me socorra dessas angústias. E o Davi entendia isso muito bem. Por isso que a Bíblia diz no versículo 6 que ele clamou, ele pediu, ele implorou ao Senhor para que o livrasse das suas angústias. E olha que interessante, a Bíblia diz que o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. E o Senhor o salvou de todas as suas angústias. Algo muito bom que as angústias fazem conosco é nos ensinar a depender de Deus. Quem vive angústia, irmãos, aprende a depender de Deus como nunca. Quem vive angústia sabe que não é capaz e nem competente o suficiente para dar conta das angústias. As angústias massacram. As angústias roubam a nossa energia, o nosso vigor, a nossa vitalidade, o nosso ânimo. As angústias parece que vão triturando o nosso coração. De um modo que as angústias parecem que vão nos matar sufocado. E diante de algumas angústias, a gente precisa ser honesto, a gente não dá conta. A gente não consegue lidar sozinho. E é nesse momento que o Senhor está nos ensinando a depender dEle. É nesse momento que o Senhor quer ouvir o nosso clamor. É nesse momento que o Senhor quer nos ouvir e nos salvar de todas as angústias. É nesse momento. Romanos capítulo 8 e verso 35, o Paulo, o apóstolo, vai falar um pouco de angústia que o Filho de Deus está sujeito a passar. E ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa a colocar uma lista de angústias. Quais são elas, igreja? 1, 2, 3. Que mais? Perceba que o texto termina com um ponto de interrogação, uma pergunta. Paulo está dizendo assim: quem vai nos separar do amor de Cristo? É uma pergunta. A segunda pergunta: serão essas angústias? Serão essas tribulações? Serão as perseguições, a fome, a nudez, o perigo, os riscos?
Irmãos, nós vivemos numa cidade como São Paulo. Há muitos riscos em São Paulo, há muitos riscos em todas as cidades do Brasil e do mundo. Nós vivemos num mundo arriscado. Se a gente for olhar para os riscos que a gente corre, a gente não faz o que tem que ser feito, sim ou não, irmão? É um fato. O Paulo está dizendo, filhos de Deus, se acostumem a correr riscos. Faz parte da jornada humana. Deus não vai te poupar da tribulação, da angústia. Deus não vai te poupar da perseguição, da fome, do perigo. Deus não vai te poupar da espada. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o amor dele estará conosco em todas estas circunstâncias. O amor dele não vai se separar de nós nestas circunstâncias. Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Você pode ler 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele também nos capacita para vencer as circunstâncias, para vencer tudo o que está citado no versículo 35, seja a espada, seja o perigo, seja a fome, seja a nudez, para lidar com essas circunstâncias clamando a Ele. Então o versículo 6 do Salmos 34, o Davi está falando sobre isso, irmãos. Está falando sobre tipo de situações que a gente precisa clamar, não murmurar, não praguejar, não achar um culpado, não assumir uma cobrança excessiva sobre si mesmo, mas clamar: Senhor, me socorre dessa angústia. Então, quando o ano não começa bem, uma das coisas que a gente deve fazer é reconhecer que somos salvos da angústia e somos livres das armadilhas. O versículo 7, Samuel, por favor, do Salmo 34, dizer que o Senhor acampa os anjos dele ao redor daqueles que os temem. O versículo 7 do Salmo 34 diz isto: o Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor. Nós somos guardados, nós somos protegidos, porque Ele nos ama. Ele envia, a palavra diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, irmãos, a gente precisa ter convicção sobre quem a gente está servindo, sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Em quinto lugar, é importante, quando o ano não começa bem, reconhecer a bondade de Deus e desfrutar dela, vivendo com temor. Olha o que diz o Salmos 34 e versículo 7. Desculpa, verso 8, por favor, Samuel. Salmos 34 e verso 8. O texto diz assim: provai e vede que o Senhor, em outras palavras, desfrute da bondade dele. Bem-aventurado o homem que nele... O versículo 9 diz: temam ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não tem falta de nada aqueles que temem ao Senhor. Essa expressão está conectada com o Salmo 23 que a gente cantou aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Davi está dizendo assim: aqueles que temem ao Senhor não tem falta de absolutamente nada. O Senhor cuida. O Senhor provê. O Senhor não só nos ama, como Ele também nos protege. O Senhor não só nos ama e nos protege, como Ele também provê. O Senhor não só nos ama, nos protege e provê, como o Senhor nos dá a paz, a shalom, para a gente atravessar o vale da sombra e da morte, para a gente atravessar as notícias ruins, para a gente atravessar aquelas angústias que chegam até a nossa casa.
O Senhor é bom. E o Salmo está dizendo: provem e vejam que o Senhor é bom, temam Ele, porque os que temem ao Senhor não têm falta absolutamente de nada. Provérbios 14, verso 27, a palavra vai dizer que o temor do Senhor é uma fonte de vida. Diga isso comigo: o temor do Senhor é uma fonte de vida. Provérbios 14, 27. E esta fonte de vida preserva a gente dos laços da morte. Em outras palavras, quem teme ao Senhor, irmãos, tem vida. Quem teme ao Senhor é preservado da morte. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor cuida. Alguém pode dizer amém para isso? Em sexto lugar, quando o ano começa mal, a gente tem que perceber que Jesus nos prometeu vida abundante, e a gente precisa recusar toda malícia, todo engano e toda informação falsa que vem contra isso. O Salmos 34 ainda, agora no versículo 12, a palavra diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para viver bem? Ou seja, você quer aproveitar a vida? Você quer viver feliz? Você quer ter dias longos, vida longa? É essa a pergunta do versículo 12. E aí no versículo 13 ele diz assim: guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Irmãos, você sabia que tem muita gente morrendo cedo pelo aquilo que fala? Tem muita gente atraindo sobre si problemas, conflitos, circunstâncias que não eram para vir, porque não está sabendo controlar a sua língua. Não está sabendo administrar bem o que fala. O apóstolo Tiago, ele chega a dizer que a gente deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Não é à toa que a anatomia do corpo humano mostra que a gente tem 2 orelhas e quantas bocas? Mas parece que tem gente que tem 2 bocas, irmão. De tanto que fala. E o pior de tudo, fala errado. Fala o que não deve. Atrai maldição sobre a sua casa. Atrai maldição sobre a sua vida. Amaldiçoa os outros e se auto-amaldiçoa, porque não sabe ficar quieto. Olha o que a palavra está dizendo. Quer ter dias longos? Quer ter uma vida saudável? Quer ter uma vida feliz? Guarda a tua língua do mal. Para de emprestar sua língua para as coisas maliciosas. Se você não tem o que falar bem de uma pessoa, não fale mal. Se você não sabe elogiar, aprenda, mas não fique depreciando as pessoas. Não emita julgamento precipitado. Porque com o mesmo rigor que você julga os outros, você também será julgado. Tem muita gente, irmãos, como diz o versículo 13, que está perdendo a oportunidade de usar bem a sua língua. As pessoas estão se envenenando com o seu próprio veneno. Porque as nossas palavras são sementes, você sabe disso, né? As nossas palavras são sementes, boas ou más. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia, Provérbios 18, 21, por favor, Samuel. Olha o que a palavra diz aqui. A morte e a vida estão no poder do quê? E aquele que ama, vai fazer o quê? Em outras palavras, sabe o que o sábio está dizendo aqui? O que você diz pode salvar ou destruir a sua vida. O que você diz tem um poder de edificar ou de matar.
e aqueles que usam bem as suas palavras serão recompensados por isso. Aí eu te pergunto, irmão, você é muito inteligente. Se quem usa bem vai ser recompensado, e quem usa mal? E quem usa mal? Ah, não vai acontecer nada, não vai pega nada não, pastor. Não pega nada não? Você acha mesmo que não pega nada? Você acha mesmo que está tudo em ordem? Não está, irmão. Ou a gente usa a nossa língua para edificar, para construir, para abençoar, para elogiar, ou a gente usa a nossa língua para difamar, para murmurar, para julgar, para criticar. A escolha é nossa. Agora, quando os frutos começarem a surgir, a gente tem que ter maturidade e consciência para não reclamar. Não reclamar. Não reclame da colheita que foi semeada. O sábio, aqui na ocasião de Provérbios, é Salomão, filho de Davi, e ele aprendeu muito bem essa lição de casa com seu pai Davi. Filho, tome cuidado com suas palavras. Filho, tome cuidado em se precipitar nas suas palavras. Filho, meça muito bem o que você fala, porque uma palavra lançada não volta atrás. Eu sei que tem dias, irmãos, que a gente fica irritado. Eu sei que tem dias que as pessoas parece que o inferno abriu os seus portais para tirar a nossa paz. Eu sei disso, irmão. Eu sei disso e vivo isso. E parece que aquilo lá vai dando um negócio dentro de nós que se a gente não soltar, a gente vai explodir. Só que tem um detalhe, irmãos. Passe tudo isso pelo filtro. E veja se vale a pena você lançar uma semente desnecessária que você vai colher amanhã. Ouça a voz do Espírito. Então, se o teu ano não está começando tão bem assim, não se precipite na sua palavra. Você tem ainda 11 meses pela frente para viver um período de ampla frutificação. Você tem tempo. Recolha as suas palavras. Recolha as suas palavras. Meça as suas palavras. Então, se nós estamos iniciando o ano e algumas coisas parecem que estão dando errada, a gente precisa entender que a vida abundante está em Cristo. A gente precisa entender que as nossas palavras precisam ser palavras de vida e a gente precisa se livrar da malícia e do engano. Em sétimo lugar, nós precisamos ser ouvidos por Deus em nossas orações e também guiados pela sua presença. Salmos 34 e verso 15, seguindo a nossa leitura, o texto diz assim: os olhos do Senhor estão sobre quem? E os seus ouvidos atentos ao seu. Verso 16, por favor, leia na conta do 3, 1, 2, 3. Olha que interessante. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Quem é o justo? É aquele que foi justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É aquele que foi redimido, que reconheceu e confessou com a sua boca que Cristo é Senhor e pagou o preço da sua salvação na cruz. Pessoas justificadas, segundo o versículo 15, o Senhor está de olho nelas. O Senhor está com seus ouvidos atentos à sua oração, né? Agora, o verso 16 diz o oposto. Em outro sentido, aqueles que fazem o mal, aqueles que são ímpios, aqueles que insistem na maldade, a Bíblia diz que a face do Senhor está contra essas pessoas. A face do Senhor é contra. E olha a expressão que aparece no finalzinho do versículo 16. Diz que é para arrancar da terra a memória deles.
Irmão, eu acho impressionante isso, porque tem gente que morre e a sua trajetória fica sendo lembrada por décadas depois que ela morreu, sim ou não? Tem pessoas que morrem e deixam tanta saudade. Tem pessoas que partem e as pessoas ficam falando delas 10, 15, 20, 30 anos depois que elas morreram. As pessoas publicam foto com lembrança, com recordação, mas tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, que ela morre hoje, amanhã já se esqueceram dela. Ninguém faz questão nenhuma de se lembrar dela. Ninguém faz caso nenhum de daqui a 2 meses, 1 ano, 5 anos, numa reunião familiar, nossa, aquele familiar faz tanta falta, a gente sente tanta saudade, porque tem gente tão ruim, é tão ruim que morre, e a memória dela é riscada já, e ninguém mais se lembra dela. O versículo 16 está dizendo que esse é o destino das pessoas ímpias, que a face do Senhor está contra eles. A memória deles é riscada da terra. Ninguém se lembra dessas pessoas. Mas os justos é diferente. Os justos são diferentes. O Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está atento à sua oração, e o Senhor está guiando eles pela sua presença. Olha o que diz o Salmos 32, vizinho desse, Salmos 32 e verso 8. Acompanhe comigo. Instruir-te-ei, esse aqui é o Senhor falando para o salmista, e ensinar-te-ei o caminho que deve, e olha o finalzinho do versículo, guiar-te-ei com os meus. Irmãos, quantos aqui tinham pais que quando recebia visita em casa, se você atravessava a sala, o pai ou a mãe já dava aquela olhada assim, ó. Precisa falar uma palavra. Só aquela olhada assim, eu falo, meu Deus, eu vou apanhar. Jesus. Aí corria para aproveitar a brincadeira, porque sabia que depois o coro cantava, né? Por quê? Porque filhos se familiarizam com os olhares dos seus pais. Só de olhar, o filho sabe, eu sei o que meu pai está querendo dizer. Sabe o que o versículo 8 está dizendo? Que Deus quer nos guiar com o seu olhar. Deus quer que a gente seja tão familiar dele, que só de olhar a gente já entende o que Ele quer. Já sei, Senhor, já entendi. Não precisa falar nada, já entendi. A sua palavra já vem a mim, eu já entendi o que o Senhor espera. Porque veja, o início do versículo diz, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te guiar. E no Novo Testamento, João 14, 15, 16, Jesus fala que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo que habita nos filhos de Deus está cumprindo esse papel do Salmos 38, está nos instruindo, está nos ensinando e está nos guiando à vontade do Pai. Irmão, dê crédito ao que o Espírito fala ao teu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Esteja sensível, deixa Ele falar, deixa Ele mostrar, deixa Ele te guiar, deixa Ele conduzir você pelo caminho, pelas veredas que Ele quer te conduzir. Em 8º e último lugar, se o teu ano não começou tão bem, nós precisamos se aproximar mais do Senhor, se aproximar mais dEle e sermos livres das aflições e das angústias. Verso 17 do Salmos 34, a palavra diz assim, Salmos 34 e verso 7, os justos clamam, perdão Samuel, é verso 17, falei errado, Salmos 34, 17,
Os justos clamam. E o Senhor faz o que, gente? E os livras de todas as suas. Verso 18. Perto está o Senhor. Daqueles que têm o quê? Irmão, se Deus está perto de quem tem um coração quebrantado, quem tem um coração duro, o Senhor está o quê? Distante. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. E quem decide ficar com o coração endurecido, o Senhor se distancia. Coração quebrantado. Coração maleável, sensível. A palavra diz que Ele salva os contritos de espírito. E o verso 19, eu gostaria que você lesse em voz alta. 1, 2, 3. Eu quero declarar que nesse ano de 2025, por maior que seja a quantidade de aflições, o Senhor vai nos livrar de todas. O Senhor é a nossa fonte, é a nossa vida, é a nossa esperança, é a nossa alegria. O Senhor é a nossa fonte de vida, esperança, paz. É Ele que faz os nossos dias darem certo, caminhar em vitória, viver apesar das circunstâncias. Ainda que a gente ande pelo vale de sombra e de morte, a gente não vai temer a mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele nos guia, a tua vara e o teu cajado nos consola. Esse é Jesus. Esse é o nosso pastor. Esse é aquele que está cuidando de cada um de nós. Então, comece 2025, ainda que algumas coisas deu errada nesses 31 primeiros dias, com a convicção de que Deus está cuidando de você. Pastor, está dando errado, mas quem disse que está errado? Pastor, não está dando certo, mas quem disse que está errado? Você já parou para se perguntar se Deus não tem algum propósito em as coisas darem errado? O que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Eu me lembro de um irmão que eu amo muito. No culto da virada, ele disse que pediu paciência para o Senhor. Senhor, me dá paciência. Eu preciso de mais paciência para 2025. No dia 2, irmão, parece que inaugurou uma fase de turbulências, de circunstâncias totalmente contrárias na vida dele. E aí esse irmão disse para mim: pastor, eu acho que eu pedi errado. Porque é assim, irmão, a gente pede paciência, o que Deus vai fazer? Preparar as circunstâncias para a gente desenvolver a paciência. Senhor, me dá sabedoria. Deus vai permitir circunstâncias, problemas, conflitos, para que a gente perceba a sabedoria que está derramando sobre nós, para a gente resolver e desembaraçar aquilo. Senhor, me dá recursos. Irmão, não cai dinheiro do céu. Senhor, me dá recursos, eu preciso de mais dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar uma ideia criativa para você criar uma segunda fonte de renda. Deus vai te dar uma ideia nova para você iniciar um negócio novo. Então a gente tem que prestar mais atenção no que a gente pede e na maneira como Deus vai responder. Porque Deus responde, alguém diz amém? Mas às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não discerne. Por isso que iniciamos 2025 com um período de 21 dias de jejum. Porque a gente quer estar mais perto do Senhor. A gente quer estar mais sensível para ouvir o que Ele está falando. Então eu quero junto com você orar e declarar que ainda que o ano não começou bem, Jesus está conduzindo a sua vida. Jesus sabe o que faz. Jesus está firmando os seus passos. O Senhor
está cuidando de você. Muitas são as aflições, mas Ele está livrando você de todas elas. Vamos nos colocar de pé.